pessoal, boa noite. Meu nome é Renan Roça, sou analista CNPI, sou trader e sou criador do método Roça de Price Action e você está no Bit Recap, seu vídeo semanal onde a gente dá uma analisada rápida sobre o Bit, contrato futuro de Bitcoin que é negociado aqui na nossa bolsa, aqui na B3. Vamos lá. Primeiro de tudo, falando um pouquinho sobre essa semana que está fechando agora, a gente fecha num volume financeiro, né, próximo dos 12 bilhões. É um volume financeiro de negócio que tem se estabilizado nas últimas semanas, né? Semana passada a gente teve um fechamento lá com 11,85 bi, né? E também na semana retrasada 10,84 bi, né? Seguidos, né? Semanas seguidas dessa outra semana anterior aqui, semana do dia 3/6, onde a gente teve até agora a semana com mais negócios, né? O 12,52 bi negociados, onde foi, né? Onde aconteceu o teste acima da máxima aqui do contrato, né? Desde que foi aberto o contrato para ser negociado aqui na nossa bolsa. Em termos de composição de movimento, a gente segue em uma lateralização aqui no gráfico semanal. A semana vem fechando como uma semana de indefinição. Mais uma semana com mínimas mais baixas e máximas mais baixas também do que a semana anterior. Não representa ainda no gráfico semanal uma tendência de baixa, mas sim uma lateralidade, né? Viemos de um movimento de alta anterior bastante incisivo, bastante contundente. Tivemos uma tentativa de teste acima das máximas anteriores aqui na semana da estreia, né? Aqui são preços históricos. Na semana da estreia do contrato do BIT, a gente teve um toque já acima dos preços mais caros. Nessa semana aqui, como já mencionado, a gente teve também um toque acima do preço mais caro, mas o mercado não consegue desenvolver já, né? Depois do terceiro toque, depois do segundo toque acima dessa máxima anterior aqui, da semana do dia 11/3, o mercado não consegue desenvolver novas máximas, mas também não produz movimentos vendedores contundentes, por enquanto não perde mínimas importantes, né? Mínima do gráfico semanal está aqui no 287, então ainda tem bastante espaço até na região das mínimas quando a gente olha para o preço atual no 339,300, né? Olhando para o gráfico diário, a gente vê que o diário, sim, ele perdeu a característica de tendência de alta, né? Eu havia comentado também sobre um teste dessa região das mínimas aqui, que seria uma região importante do gráfico diário, né? Depois desse movimento de alta, onde o mercado subiu no que eu chamo de um canal complexo, mas não conseguiu gerar uma nova retomada da tendência, testando acima das máximas no 384,180, né? Nessa semana a gente tem uma semana já com uma abertura em gap de baixa, uma barra vendedora bastante contundente aqui no BIT. No pregão seguinte, um pregão comprador abrindo em gap de alta e revertendo, né, toda a barra vendedora formada durante o pregão do primeiro dia da semana. Apesar do movimento comprador que aconteceu aqui no segundo pregão, terceiro, quarto e quinto pregão, que é hoje, a gente tem dias com corpos vendedores, né? Quando a gente olha para os dias, eles são dias onde eu tenho consecutivamente máximas mais altas, mas são máximas com sombras somente acima das máximas das barras anteriores, mas também não tem um toque abaixo de barras anteriores. Então, o que eu tenho sendo formado aqui na minha leitura, é uma perna ainda compradora dentro de um movimento de baixa. Esse movimento de baixa que configuraria um rompimento, né? Porque a gente veio de um movimento de alta a interrupção da tendência, onde o mercado perde linha de tendência, perde média, constrói força contra a tendência, volta para testar fundos anteriores, perde também o ponto de correção do movimento inteiro, né? Esse movimento inteiro aqui, se a gente for medir correção de 50%, também já é violada. Então, teoricamente, a gente cai no mercado onde a tendência de alta já foi interrompida. Essa abertura aqui em gap de baixa com uma primeira barra vendedora seria um início de uma tendência de baixa, né? Agora, a grande questão é, apesar de ter começado muito bem na primeira barra, as barras seguintes não trazem continuidades, né? Como já falei, eu não tenho nenhum teste abaixo de barras anteriores, portanto, eu ainda não tenho nenhuma retomada desse movimento de baixa. E partindo do princípio que aqui eu tive a interrupção da tendência, aqui teoricamente o início de uma nova tendência, com o mercado trabalhando abaixo de mínimas anteriores aqui no gráfico diário, esse início de tendência, apesar da primeira barra ser muito boa, não é um início muito satisfatório, porque já na barra seguinte já temos um teste acima da máxima da barra anterior, portanto já começa a correção. Normalmente tendências onde o rompimento, onde o início da tendência não tem continuidade, são tendências que não tendem a não se desenvolver muito bem. Tanto é que essa semana a gente não tem nenhum teste abaixo de barras anteriores para dar início a uma nova perna vendedora, né, ou um teste dessa região das mínimas marcadas no primeiro pregão da semana. Ainda pode ser uma tendência de baixa esse movimento do BIT? Ainda pode. Se a gente for medir, né, essa perna anterior aqui, desde que houve um último teste acima de máximas de barras até a mínima do movimento,
temos uma correção de 50% na casa do 337,640. Mas, né, o mercado já vem forçando essa região de correção de 50% aqui a cada novo pregão, né? Ou seja, a gente vê máximas consecutivamente mais altas, mas que deixam falhas, que deixam sombras, né, acima do ponto de correção de 50%, sendo que o pregão de hoje pode ser o primeiro pregão aí a realmente fechar acima dessa correção de 50%, mas também com uma barra de indefinição, né? Não é nenhuma barra de alta contundente, nenhum movimento convincente, né? Assim, como se fosse um candle assim, né? Comprador realmente violando com força a região de 50%. Então parece que nessa região aqui ainda tem alguns vendedores interessados ou alguns compradores realizando lucro. A grande questão é, a gente tem que esperar agora para observar como é o teste abaixo de candles anteriores, se ele acontecer, né, para ver como vai ser a força dessa tentativa de retomada da tendência, ou se porventura no próximo pregão a gente tem aí um pregão comprador, né, realmente trazendo contundência, trazendo convicção do mercado em comprar acima do ponto de correção de 50% desse movimento. Né, que como eu falei, se isso aqui é uma tendência de baixa, não é uma tendência que começou exatamente tão bem, né? Apesar da primeira barra ser uma barra extremamente contundente, a gente teve zero continuidade do movimento vendedor. Então, a gente tem que aguardar aí os próximos pregões para entender a qualidade da tentativa de retomada dessa tendência, se é que ela vai acontecer. Né? Outra coisa interessante de ser mencionada é que normalmente em tendências onde a gente tem correção para 50% do movimento, a primeira tentativa de retomada dessas tendências costuma falhar. Né? E aí a gente costuma ver mais de uma perna de correção. Né? Então, também é um ponto de atenção aqui, principalmente se essa primeira tentativa de retomada não vier com uma barra muito contundente. Né? Por exemplo, se ela não for algo assim, né, aumenta mais ainda a chance de que tenhamos mais uma perna de correção depois dessa primeira tentativa de retomada. E aí, quem sabe, a gente consiga ver aqui um topo duplo, alguma coisa nesse sentido, se por acaso essa segunda perna for uma perna com características não tão fortes quanto essa primeira perna de correção aqui, tá? Então, a gente segue trabalhando abaixo do suporte aqui do 344, que era uma região do gráfico diário que a gente já tinha mencionado como uma região importante. A média continua levemente inclinada para baixo no gráfico diário, então a gente ainda tem um ponto de correção aqui na casa de 50%, porque não temos nenhuma contundência, né, nenhuma barra forte compradora com bom fechamento acima da casa de 50% de correção da perna, tá? Apesar disso, a gente ainda segue, como já dito, dentro da lateralização do gráfico diário, do gráfico semanal. Tá? Temos que aguardar aí os próximos pregões para ver como vai ser o desenvolvimento dessa tendência do gráfico diário. Né? Em termos de liquidez, a gente nota redução, né, apesar de não ter uma evolução grande do volume financeiro nas últimas semanas, a gente nota já durante os pregões uma redução bastante significativa, né, do spread, né, a relação que a gente tem entre melhor preço de compra e melhor preço de venda, muitas vezes durante a semana acaba ficando bastante pequena. Né, aqui agora nesse momento a gente tem uma redução bastante importante, né, 2 ticks aqui, 1 tick, de diferença da melhor oferta de compra para a melhor oferta de venda. Isso tem se tornado cada vez mais comum ao longo dos dias, ao longo dos novos contratos do BIT. Tá? Ponto importante, olhando para o livro de ofertas, né, a gente nota que em termos de quantidade de lotes no book, a gente não tem evoluções grandes também em termos de quantidade de lotes. Né? Já há algumas semanas a gente nota 7, 8, 10 contratos por nível de preço, 13 contratos por nível de preço, 8 contratos, 6 contratos, mas, de novo, apesar de não ver uma evolução grande em número de contratos posicionados por nível de preço, a gente nota consecutivamente spreads cada vez menores aí acontecendo no BIT, tá certo? Então era isso por essa semana, a gente se vê na semana que vem, um abraço, valeu e tchau, tchau.